Sintonia. Apresentação: Wilton Cunha. Com o apoio de RN Transportes, o programa Sintonia está começando. Boa noite a vocês que nos acompanham em nosso programa Sintonia, onde buscamos trazer convidados que possam contribuir para melhorar o nosso dia a dia. O convidado de hoje é um exemplo. Uma pessoa cuja vida, de uma certa forma, engrandece a nossa cidade. Além de médico, o doutor Maurício Guimarães também é um batalhador incansável da doutrina espírita. Ele, por décadas, tem atuado no Centro Espírita Assistencial Fabiano de Cristo, aliás, sendo um de seus fundadores. E lá é uma casa de ensinamentos e auxílio espiritual a todos que a procuram. Nós convidamos hoje o Dr. Maurício para nos dar uma visão da doutrina espírita sobre a guerra na Ucrânia, que pode ameaçar a vida no nosso planeta. Boa noite, doutor Maurício. Uma boa noite aos senhores participantes do programa Sintonia e ao nosso querido jornalista Tom Cunha, pelo brilho, como sempre, já em outras oportunidades o acompanhamos. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Realmente eu já tive o prazer de recebê-lo lá na extinta TV Cidade, né? Onde também conversamos muito sobre a doutrina. Doutor, para início de conversa, sendo o senhor um homem da ciência, um médico, também criado num ambiente familiar com uma formação católica, como veio a se tornar um trabalhador da doutrina espírita? Como é que isso aconteceu? Em primeiro lugar, eu queria dizer que ao longo de 50 anos, milito na medicina laboratorial, no setor especificamente de análise e pesquisas clínicas, contribuindo, sem sombra de dúvidas, com a ciência, trazendo como consequência hoje a complementaridade necessária para as avaliações clínicas. E isso é uma coisa que me faz muito bem ao espírito, porque é uma oportunidade que eu tenho também de fazer o bem na sociedade em que estou inscrita. Eu realmente, minha família era de formação cristã e evidentemente católica, e eu me acostumei naturalmente a todos aqueles trâmites da religião católica. Meus avós, especialmente a minha avó, era muito católica, seguia todas as recomendações. Na Semana Santa era uma semana inteira, né? Praticamente sem música, música exclusivamente sacra, né? As figuras religiosas eram todas tapadas, né? E evidentemente eu participava das missas dominicais e da catequese, que naquela época era um livro utilizado para todos aqueles que iniciavam seus estudos, né? Com formação desde o primário, naturalmente a nível do secundário e até mais tarde o superior. Mas ocorreu comigo algo muito diferente. Eu ia à missa e não conseguia me concentrar, e me julgava, portanto, assim, um pouco preocupado, desrespeitoso, quem sabe, em relação à figura divina, porque não conseguia me concentrar, ficava assim, digamos, fora do acompanhamento que o padre falava. Então eu acabava indo para a minha casa, deixando de ir à missa para fazer uma catequese, lia o livro de catequese, fazia uma oração. Mas ocorreu um fato muito estranho quando eu estava próximo dos 15 anos de idade. O meu avô paterno, ele havia desencarnado, digamos, uns 8 anos antes. E eu, como sempre, dormia no escuro. Eu estava dormindo no escuro, naturalmente, e acordo com a porta fechada, tudo fechado, com uma voz me dizendo assim: olha para o relógio, são 2:55. Olha para o relógio, são 2:55. E naquele tempo os relógios eram fosforescentes, os ponteiros eram fosforescentes, e eu olhei e me impressionei, que era 2:55 da manhã. E eu tentei me mexer. E simplesmente tive
momento assim cataléptico, porque não conseguia mexer, a não ser os olhos, nem a cabeça mexia, nem os membros superiores nem inferiores, ou seja, não conseguia realmente me levantar, porque eu fiquei um pouco aturdido. E naquele momento eu comecei a suar. E a voz continuou dizendo, às 3 horas a porta vai abrir. E eu olhava para o relógio e olhava para a porta. E o tempo, por incrível que pareça, eu me sentia amedrontado ante esse impacto, né? E quando foi às 3 horas da manhã, eu tentando me mexer, tentando orar, não conseguia me lembrar de Pai Nosso, de Ave Maria, de nada, a porta mexe e começa a se abrir. Nesse instante, meu desespero era total e eu, então, consegui, com ultra esforço, movimentar a mão esquerda e consegui bater no pino da luz, era um pinozinho, acendeu a luz. A porta ficou semi-aberta. E nesse instante eu vi um vulto de sobretudo e chapéu, porque eu estava já no Rio Grande do Sul, eu sou natural do Rio de Janeiro, em visita, naturalmente, a meus avós maternos. E, desde aí, eu fiquei impactado, né? Não dormi aquela noite. E no outro dia, quando eu vou passando por um corredor, onde estava uma senhora de cor negra, ela estava passando uma roupa com ferro, e quando eu vou me aproximando assim, ela diz assim, oi meu filho, se assustasses muito ontem à noite? E eu disse para ela, senhora, eu não estou lhe entendendo o que a senhora está dizendo. Estou dizendo se você se assustou ontem à noite. Eu digo, sim, mas como é que a senhora sabe? Acabou de passar aqui agora um senhor de sobretudo e chapéu, que atravessou esta parede e disse que era seu avô, que desencarnou há 8 anos e tinha vindo lhe visitar. Então, foi a primeira impressão, a primeira manifestação. É óbvio que, a partir daí, a minha vida se modificou. Eu procurei entender o que eu havia visto, procurei explicação, naturalmente, aos problemas dogmáticos que me impressionavam, que não respondiam à minha ansiedade, e fui encontrar, através da fé raciocinada da doutrina espírita, as explicações necessárias. E mais tarde compreender que, inserido através da mediunidade, eu teria que trabalhar em favor também do meu semelhante, resgatando delitos profundos e imensos de um passado tumultuoso. Doutor Maurício, o mundo está assustado com a guerra provocada pela Rússia, cuja intenção parece ser de exterminar outro país, né? Agora, qual a visão, doutor, do Espiritismo a respeito desse evento tão brutal quando nos encontramos em pleno século XXI? Veja bem, eu quero lembrar a todos que possam assistir, está no YouTube, o programa da TV Tupi de 1971, em que o médium Francisco Cândido Xavier fez 2 manifestações. Foi, na época, o programa de maior audiência da TV brasileira. Até hoje, inclusive, é um programa de maior audiência, onde ele, respondendo a jornalistas, falou sobre o mundo espiritual. Naquela oportunidade, ele dizia que a Terra atravessaria, era um momento em que o homem estava chegando à Lua também, em 1969, né? E que iniciamos um novo momento na vida espiritual. E que se a civilização prosseguisse, digamos assim, ela que trazia graves consequências, já tinha produzido 2 grandes guerras no século passado, já tinha produzido extermínio em manifestações ideológicas, onde o comunismo morreram, por exemplo, 90 milhões de pessoas. Na China nacionalista, a convulsão social terminou com mais 60 milhões. As 2 guerras mataram 80 milhões de pessoas, ou seja, nós tivemos no século passado, pelo extermínio da guerra, mais de 250 milhões de criaturas que morreram pelo absurdo de uma guerra, cujos objetivos, naturalmente, é o egoísmo, é o domínio, né? Na verdade, é o que produz as guerras fratricidas. E ele dizia que se nós conseguirmos chegar pela moratória estabelecida que Jesus solicitou como um dos membros das potências angélicas do Sistema Solar, que, devido à gravidade que acontecia com o ser humano, com a raça ariana, do qual todos nós descendemos, que eram descendentes dos exilados de Capela, que aqui chegaram, mas continuaram ainda intransigentes, insubmissos e resignados em relação às revelações da vida espiritual. Porque a vida espiritual é algo muito, muito lógico. Se viver na Terra é exclusivamente uma vivência só, como nós explicaríamos as diferenças sociais, as diferenças genéticas, as diferenças econômicas? Por que eu posso ter um filho
em perfeitas condições, enquanto outros podem ter um filho com determinadas síndromes, como a de Down e outras mais. Há pouco tempo, visitando São Paulo, encontrei num viaduto uma criatura sem os 2 membros superiores, sem os 2 membros inferiores, surda e cega, que vive a bondade humana de outros que o servem. Como seria um Deus misericordioso, amoroso, capaz de lançar um filho por privilégios? Um pode e outros não podem. Há que ter uma explicação. Há que explorar uma explicação. Assim como a juventude surge, a maturidade faz com que nós meditemos, quando a gente alcança mais ou menos a fase da velhice, a gente procura usar tudo aquilo que aprendeu para tirar lições imorredoras. Então, eu, quando convivi desta forma, comecei a conviver com os espíritos, modifiquei a minha vida e, evidentemente, procurei conhecer a doutrina. E quando comecei a ler o livro dos espíritos, parecia que eu já conhecia tudo que estava ali. E, de fato, depois, a gente vai entrando num processo de educação da mediunidade, para que ela possa ser usada em prol do benefício, em prol da coletividade. Agora, veja bem, ele disse naquela oportunidade, se nós conseguirmos evitar, até 2019, até julho de 2019, digamos assim, uma guerra de proporção nuclear, a civilização humana avançaria para obter não só a comunicação com os seres de outros mundos, que todos nós sabemos, nas sondas, e todos nós somos logicamente perceptíveis de compreender que nós não somos sozinhos no universo. Um mundo minúsculo ainda, que não consegue viver em paz consigo mesmo, há mundos, esses mundos que existem aí não estão apenas para capricho do ser humano, existem com algum objetivo. Morfologicamente, com diferenças de habitação, sim, mas existem com certeza inúmeros mundos habitáveis. Então, se nós conseguirmos vencer, e nós conseguimos chegar a julho de 2019 sem a guerra nuclear. E agora, lamentavelmente, como o uso sempre das guerras fratricidas, nós temos um invasor, no mínimo 100 vezes superior a um menor, invadindo o seu território, produzindo uma guerra, naturalmente, de proporções incríveis, porque não só pela destruição de lares, morte de crianças e velhos, como uma possibilidade de uma hecatombe nuclear com a participação das outras nações. Vamos orar, porque se isso acontecer, o mundo de regeneração que está próximo, até 2057, e Emmanuel diz isso com muita clareza, haverá de ser transferido. E nós haveremos de passar por grandes dificuldades, porque, mais uma vez, insubmissos e resignados, queremos destruir ao invés de construir. Queremos o desamor ao invés do amor. E queremos a incompreensão ao invés da compreensão. Doutor Maurício, a insanidade de um ser humano como o presidente da Rússia leva muitas pessoas a fazer essa pergunta. Por que Deus permite que tantas vidas sejam ceifadas dessa maneira? A doutrina tem uma explicação para isso? Tem uma resposta? Sim. Deus, quando criou os espíritos, que deram origem naturalmente às diversas formas de evolução, para nós aqui na Terra é a forma humanoide, ele retirou esses espíritos do princípio inteligente. Ou melhor, tirou do éter universal o princípio inteligente. E ele unificou esse princípio inteligente que se transformou num espírito. Mas para que esse espírito pudesse evoluir, ele tinha que passar pelas diversas fases evolutivas, do primitivismo, evidentemente, que nós enfrentamos, hoje vivendo o final do mundo de provas e expiações, para adquirir o quê? O raciocínio, o discernimento, o sentimento e o conhecimento são indispensáveis para que a criatura possa decidir o seu futuro. E Deus, com a sua infinita misericórdia, ofereceu ao ser humano a condição, como sempre, de ser feliz. Mas deu a eles uma capacidade, que é uma faculdade extraordinária, que é o arbítrio. Ou seja, nós haveremos de vencer os nossos males e adquirir a felicidade com a consciência de que precisamos usar o nosso arbítrio para fazer isto tudo. Ou seja, nós temos o direito, então, nós falhamos porque nos deixamos levar pela falha. Seja de que forma for, nós temos sempre um convite para realizar coisas boas. Nós temos a oportunidade de escolher os caminhos, mas quase sempre fruto de uma cultura de outros pretéritos, quase sempre delituosos, nós preferimos naturalmente a infelicidade. E por isso que hoje vive o homem numa psicosfera coletiva da Terra exatamente muito violenta. É agressão de todos os lados, é agressão verbal, é agressão visual, né? É incompatibilidade, é intolerância, é vaidade, são toxinas como a vaidade, a prepotência,
a falta de humildade, que faz com que a criatura humana não consiga vislumbrar a presença divina. Então, por isso que nós continuamos falhando, por termos o arbítrio de decidir. Eu tenho o direito de decidir. Por exemplo, eu digo, você não vai naquele lugar, naquela quadra estão assaltando as criaturas. Certas criaturas, não, eu vou sim, porque é preciso sentir. São indutivas. Ao passo que outras procuram pelo esclarecimento, dizem, não, se ele me disse isso, eu não vou lá, eu vou ter a prudência, vou ter a cautela. Nós somos muito imprudentes, nós somos muito incautelosos, por isso que nós sofremos muito, por isso que a depressão aumenta, por isso que a ansiedade aumenta. Nesta pandemia, que é um flagelo diverso de grandes proporções, veja bem, há um aumento até de suicídio, porque a criatura ficou muito tempo retida, não conseguindo a convivência, isolada dos seus familiares, avós longe de netos, pais muitas vezes afastados de filhos, do ambiente familiar, gerou o convívio familiar. E essa era uma oportunidade abençoada para que as criaturas se entendessem. E muitas vezes o que acontece? A violência na estrutura familiar. E esta pandemia que trouxe e traz ainda, porque vivemos ela, grandes ensinamentos, porque, veja bem, nada mais vai ser igual como era antes. Não tem possibilidade de ser igual ao que era antes. Hoje nós estamos aprendendo a nos comunicar através dos meios virtuais. Nós estamos live, Facebook, todos os meios disponíveis para que a criatura humana não deixe de se comunicar. Porém, sem necessidade de estar presente. A mensagem pode chegar a todos os lugares, dispostas a todas as criaturas, através desse benefício. Só que, claro, nós não compreendemos. Nós ainda, quando mudam o hábito, quando mudam os nossos costumes, a nossa cultura sempre é de irritabilidade. E além de irritabilidade, é muitas vezes até de violência. Aumentou a violência? Aumentou. Às vezes não na rua, mas no ambiente doméstico. Há muitos casos de agressões, de feminicídio, de outras tantas manifestações da pobreza humana, da criatura que não conseguiu distinguir qual é o verdadeiro tesouro. É o tesouro que fica na terra ou o tesouro que vai além das fronteiras da morte? Doutor, o que ensina o Espiritismo a respeito da humanidade, sendo ela responsável por tanta barbárie? Porque a criatura, depois de um estágio evolutivo, quando nós somos primitivos, quando vivíamos no tempo das cavernas, nós nos comunicávamos pelos tambores e começamos a ensaiar as primeiras programações familiares, quando nos reunimos em grupos para nos defender de grupos rivais. Essa época foi sendo vencida ao longo da evolução, com a presença também de exilados de outros mundos, como da constelação do Cocheiro, que são os exilados de Capela já bastante conhecidos daqueles que estudam a doutrina dos espíritos, mas outros exilados, como de Órion, de Andrômeda, aqui chegaram para contribuir com aqueles seres primitivos, ensinando-lhes naturalmente a tecnologia que haviam naquele mundo. E que para lá foram naturalmente expurgados, porque o mundo evoluiu e eles continuavam insistindo na prática delituosa, na prática da infelicidade, na prática do mal. Então, eles nos ensinaram, claro, e trouxeram naturalmente a compreensão. E o mundo começou então, através das nações, especialmente indo-europeias, que lá se constituíram, criando e desenvolvendo, se comunicando, atravessando os oceanos e compondo o que é hoje a raça ariana, que povoou a Ásia, povoou a Europa e as Américas. Bom, essa raça veio ao longo do tempo, aprendendo naturalmente pela experiência de vidas pretéritas, através do conhecimento, mas também a necessidade de despertar para valores maiores, que não sejam valores apenas da matéria. Porque a matéria ela é importante para quem vive na matéria, mas ela não é tudo. Porque a matéria ela pode ser, a qualquer momento, retirada do nosso poder. Quem tem, por exemplo, dinheiro, às vezes, perde o dinheiro. Porque, às vezes, há crises econômicas, como agora, empresas fechando, desemprego. Muitas criaturas que viviam, de uma certa forma, abastadas, fecharam suas empresas e estão atravessando muitas dificuldades. Esta pandemia, que é um flagelo, anunciado, inclusive, na codificação do Pentateuco da doutrina espírita, é um flagelo necessário, doloroso, mas necessário para despertar a criatura humana. Mas, mesmo assim, o homem insiste egoisticamente em traçar o seu caminho de uma forma assim, tirando vantagem, se possível, de tudo que lhe possa aparecer, do seu semelhante, vantagem da dificuldade. Tem gente que se aproxima daqueles que estão atravessando momentos difíceis para comprar os seus imóveis, para oferecer dinheiro
em troca de outros valores que tem. Então, a criatura, ao invés de se associar à dor, o que ela faz? Ela se serve da dor. As indústrias farmacêuticas se serviram da dor, multiplicaram N vezes o valor dos seus produtos pela necessidade que a criatura tem de usar, gerando graves conflitos nas UTIs hospitalares, graves conflitos nos diagnósticos laboratoriais, nas imagens, com os preços altamente elevados, sobre o propósito de que, devido à pandemia, a necessidade de aumentar, quando deveríamos todos nós, como existe nas nações mais desenvolvidas, o equilíbrio, o discernimento. Alguém vai num supermercado, sabendo que vai faltar água, e pega tudo que puder de água, sem se esquecer que seus irmãos ali atrás precisam também de um pouco. Vamos dividir. Então, enquanto nós não aprendermos a amar, nós vamos viver assim, andando de um lado para o outro, sofrendo as intempéries das nossas próprias vicissitudes, porque nós criamos as nossas vicissitudes. Pela imprudência e pela incautela, nós determinamos o nosso futuro. Nosso futuro pode ser bom se seguirmos um caminho cujo objetivo seja realmente a realização. Mas se desejarmos um caminho tumultuoso e cheio de curvas, com certeza demoraremos muito a chegar onde aqueles que chegam, às vezes, de uma forma retilínea, de uma forma objetiva, porque essa é a nossa vida. Nós temos o direito e o arbítrio de decidir aonde queremos ir. E a misericórdia divina nos dá esta condição para que nós tenhamos o mérito de crescer e o mérito de merecer. Porque senão seria uma imposição divina. E a misericórdia de Deus não impõe. Ela faz com que criaturas distingam o que é melhor para si e, acima de tudo, distingam o que é a realidade da vida. A vida tem um prosseguimento além das fronteiras da morte. E isso é algo muito importante. Doutor Maurício, nós podemos ter a esperança de que um dia seremos um planeta de paz e fraternidade? Eu lhe diria algo assim que às vezes pode parecer meio catastrófico, mas é uma realidade. A verdade, ela não pode ser enganada. Nós não podemos colocar um véu. Quando Jesus, no seu messianato de amor, trouxe aquela mensagem extraordinária da Boa Nova, um dos seus últimos livros da Boa Nova foi o Apocalipse de João. João, para lembrar, é aquele seguidor de Jesus que, ao lado de Maria de Nazaré e Maria de Magdala, ficaram sozinhos observando a cruz do Mestre. Porque os outros seus discípulos sumiram. Pedro negou 3 vezes. Tiago e João dormiram no horto. Judas o traiu com um beijo. E os outros desapareceram. Porque na hora do testemunho, este jovem, que era jovem na época, ficou, e Jesus disse a ele: filho, eis a tua mãe. Mulher, eis o teu filho. E João, depois, como todos os cristãos foram perseguidos, decapitados, enforcados, mortos mais tarde, quando criaram a igreja do caminho, mas naquele momento do testemunho vacilaram, como é próprio das nossas criaturas humanas. Nós vacilamos muito quando somos chamados ao testemunho. E um século praticamente depois da vinda de Jesus, a ilha de Pátimos, João, o evangelista, foi arrebatado de uma forma mediúnica por Jesus, que lhe mostrou um cenário da vida futura na Terra, porque ele já sabia tudo que iria existir. E João, finalmente, então, narrou o Apocalipse, em que narra o final do mundo de provas e expiações. Isso é um assunto até para ser abordado com maior tranquilidade, dado a exiguidade da hora, né? Sem dúvida. Infelizmente, nós estamos já no final da nossa conversa, mas com certeza, doutor, nós voltaremos em breve discorrendo sobre esse assunto muito importante. Doutor, já no final, então, eu lhe diria o seguinte: a humanidade está cansada. Nós estamos numa pandemia. As pessoas agora vivem essa tensão em função da guerra da Ucrânia. O problema social cresce a cada dia que passa. Falta de dinheiro, a fome, né, que assola centenas, milhares de famílias nesse Brasil. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem a essas pessoas que parece que estão cansadas, fracas na sua fé. O que o senhor diria para eles? Em primeiro lugar, até respondendo, que não consegui complementar a outra, um dia nós seremos um mundo feliz, quando as criaturas humanas, naturalmente indutivas pelo sofrimento, aprenderem, através da dor, a palavra que chama-se amor.
Quando nós compreendermos isso, nós construiremos uma humanidade mais forte, mais equilibrada, mais participativa, onde não será mais necessário as dificuldades provacionais que atravessamos, sejam genéticas, sejam sociais, que marcam as criaturas, que trazem a fome, que trazem o desespero, que trazem o infortúnio da falta, inclusive, de crença. Porque o que está acontecendo com esta humanidade, que está vivendo uma patologia extrema, porque ele estava vivendo uma patologia espiritual, que não é uma patologia física apenas. Os reflexos são físicos, mas a doença é do espírito. Na consciência do espírito, onde estão os males, naturalmente, das doenças espirituais, especialmente nos vasos do perispírito. Então, quando a criatura perceber que ela é parte da fonte divina e que seu propósito, que a misericórdia divina traçou para o seu caminho é a felicidade, ela vai compreender que ela precisa caminhar na direção. Nada é dado, tudo tem que ser conquistado. A criatura tem que despertar. Então, nós vamos mandar uma mensagem de paz a todas as criaturas, de serenidade, para enfrentar os momentos difíceis e de compreensão. Olhe para o seu companheiro, olhe para os seus filhos, olhe para o seu amigo de trabalho, olhe para o seu companheiro na rua e olhe com ele com benevolência. Se possível, orando para que ele possa transitar os caminhos difíceis que ora palpa, para encontrar não só pela dignidade do espírito, mas acima de tudo pela paz que nasce de um espírito que começa a sonhar na direção da luz. Então, nós precisamos sonhar com a luz para podermos sair das trevas. Então, a nossa expectativa é que todos aqueles que ouvem este programa possam sentir a necessidade de refletir, porque no que está se pedindo é lógica. A fé que raciocina, que procura lógica, que procura o bom senso, que procura as explicações para todos através da ciência, que pode comprovar e mostrar que a vida ultrapassa as fronteiras da morte e que a eternidade é um passaporte espiritual de todos os nossos espíritos. Doutor Maurício, muito obrigado pela sua participação. Fiquei muito honrado com a sua presença e voltaremos, com certeza, em outra oportunidade. O Sintonia fica por aqui. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, às 21 horas, e com certeza nós teremos mais um bom encontro.